Bom, como a gente viu, a jornada do cliente ela é extremamente importante, ela é a base, ela é o desenho, né? O quadro do que vai acontecer com o cliente, do que você vai entregar para ele e do que você está planejando para ele. E a gente vai falar um pouquinho agora dos passos, né? Como é que a gente constrói essa jornada. A primeira coisa, a gente precisa fazer uma anamnese e uma entrevista. Essa anamnese, ela é uma anamnese que pode ser enviada por e-mail ou entregue fisicamente. Eu prefiro usar Google Form, esse tipo de estrutura que fica mais fácil, fica registrado, fica guardado, em vez de ficar usando papel. Às vezes no celular mesmo o cliente já preenche, em vez dele ficar escrevendo isso, entregando folha de papel para você, você perde, enfim. Então nessa anamnese a gente tem que conter informações, a gente tem que coletar informações estratégicas. Eu vou mandar eu vou dar uma sugestão para todo mundo que está fazendo essa mentoria. Eu vou enviar uma sugestão, né, a anamnese que eu utilizo. E nessa anamnese, a minha sugestão, caso você vá querer construir a sua, criar a sua, baseada nessa que eu vou enviar ou não, é importante saber qual é o histórico familiar, medicamentos que o aluno usa, o histórico com atividade física, os gostos do aluno, o que ele gosta, o que ele prefere, em que momento do dia ele se sente mais energizado, mais animado para treinar, qual que é a rotina dele, quais são os hábitos dele, como é que funciona a roda social dele, o que ele faz no fim de semana, histórico de lesões, quais as modalidades esportivas ele já praticou. Então aqui a gente vai começar a filtrar, a coletar dados que vão nos guiar e vão nos ajudar a determinar, a fazer esse planejamento para o nosso aluno. É bem legal também, importante a gente entender que essa anamnese aqui, esses dados gerais que a gente vai coletar deles através desse formulário, isso daqui serve como uma prova para você. Por quê? Porque você pode fazer essa anamnese hoje e é por isso que é importante conter algumas perguntas que possam servir de comparação e aí daí a algum tempo refazer essa anamnese, porque você pode mostrar para ele o seguinte, olha só, quando a gente começou, você falou na anamnese que você tinha um hábito de beber 4 vezes por semana, que você comia muito doce, que você era uma pessoa muito ansiosa, que você não tinha uma qualidade de sono muito boa, que você usava um medicamento tal e tal. E aí quando você for refazer essa anamnese, esse cliente vai lá, refaz, ele já teve as melhoras e ele coloca que ele dorme melhor, que a qualidade de sono dele é um pouco melhor. Na anamnese 1, ele dormia 4 horas por noite, agora ele dorme 6. Ele tinha um hábito de beber 4 vezes por semana, agora ele bebe 2. Ele tinha um quadro de ansiedade constante, vivia comendo muito doce, agora ele vai relatar que ele consegue controlar um pouco melhor isso. Enfim, todos os dados, todas as informações que a gente tiver para entregar para o nosso cliente, como ele estava antes da gente e como ele está agora, são importantes e agregam valor ao seu serviço. Fazem com que você consiga materializar o tempo todo o que você está vendendo para o seu cliente. Eu sempre tive essa dor, eu sempre percebi que eu tinha algumas clientes há muito tempo atrás que elas choravam comigo R$5 de desconto. Mas elas saíam da academia, eu ia numa loja do outro lado eu trabalhava dentro de um shopping, iam numa loja do outro lado do corredor e compravam uma bolsa de R$5.000. Eu ficava tentando entender, gente, o que eu já entreguei para essa aluna, o que eu já fiz ela conquistar? Bem-estar, autoestima, saúde, qualidade de vida. E aí ela chora comigo R$5 numa hora aula minha, né, numa aula que eu dou, e vai ali do outro lado do corredor do shopping e compra uma bolsa de R$5.000. Eu sou um merda. Isso é um sentimento constante e se a gente consegue materializar, a diferença era essa, porque a bolsa ela pega, ela vê valor, existe um contexto social que faz com que aquilo ali tenha um valor. Então a gente tem que o tempo inteiro demonstrar para o nosso cliente que a gente está entregando algo, o que eles estão recebendo. É difícil para o cérebro humano, né, baseado em questões culturais, entender como é que isso acontece, o que eu estou recebendo ali. Se a gente não faz coleta esse tipo de dado e martela o tempo inteiro, o cliente vai achar que ele está simplesmente indo ali fazendo uma ginástica, dando uma suadinha para compensar um pouco aquela comilança que teve no fim de semana ou no dia anterior e pronto. Ele não materializa o resultado, ele não materializa o que ele está pagando. Então a gente precisa, essa anamnese ela
ela além de fornecer dados iniciais, né, para a entrevista, que eu vou falar um pouquinho agora, ela materializa o nosso serviço. Segundo ponto aí na anamnese e entrevista. A entrevista a gente tem que vender essa entrevista. Essa entrevista ela tem que ser passada, né, ou explicada para o cliente como uma consulta. Como assim uma consulta? A gente tem que falar para ele que é uma consulta, a gente tem que mostrar para ele que é uma consulta. Por quê? Porque é aqui que a gente vai resolver dúvidas deles, é aqui que a gente vai entender coisas, dados que a gente leu na anamnese que ele respondeu, para quê? A gente vai aproveitar esse momento olho no olho para poder às vezes tirar dúvidas. Por isso que para começar essa entrevista o aluno tem que ter respondido essa anamnese, você tem que dar uma lida nessa anamnese e marcar com ele no dia seguinte, olha, nosso primeiro encontro vai ser uma anamnese que você vai responder. Assim que você responder essa anamnese, a gente vai agendar uma entrevista, uma consulta. Então nessa consulta é onde ocorre uma captação de mais dados. Você vai mais fundo nos pontos onde você ficou em dúvida. Não, mas me conta um pouco melhor aqui, como é que é esse histórico aí? Sua mãe teve uma doença, teve uma parada cardíaca, sua mãe morreu de infarto, seu pai teve isso. E essa lesão, deixa eu saber um pouquinho mais. E esse contexto seu aí do trabalho, você falou que você só dorme 3 horas por noite, deixa eu entender um pouco mais. E na entrevista, nessa consulta, a gente vai tentar entender quais são as prioridades dos clientes. Eu vou falar sobre prioridade numa outra aula aí, porque é um ponto extremamente importante para a gente não ter conflitos com o cliente. Nessa consulta, ela é um momento de venda, é aqui que você está vendendo o seu serviço, é aqui que você está mostrando o seu valor, é aqui que você está entregando para o cliente uma qualidade, você está mostrando para ele a quantidade de informações que a gente precisa para prescrever. Eu sempre tive, né, e eu escuto muito de pessoas que fazem mentoria comigo, o seguinte, o aluno chegou para mim e tal, pediu para fazer um treininho para ele, eu montei porque era rapidinho mesmo. Eu sou contra esse tipo de procedimento e acho que a gente precisa mostrar para os nossos alunos, mesmo que não seja um aluno de personal, pode ser um aluno de aula em grupo, que não é assim. Se você vai entregar para ele um treino desse jeito, você já tem que avisar para ele, olha, esse treino aqui eu não faço, porque esse é um treino meia boca. Eu não te conheço direito, eu não sei informações básicas a respeito de você. Eu ainda não entendo o seu contexto, eu não sei se o treino que eu vou montar você vai fazer. E se ele não se sente parte desse processo, como eu expliquei na aula anterior da jornada, ele vai receber esse treininho que você deu para ele, né, que você fez essa graça para ele, e ele não vai cumprir. Se ele cumprir, ele vai cumprir durante 2 semanas, depois ele larga isso de lado. Não tem valor. Não tem valor. É igual um panfleto que um panfleteiro entrega pra gente no carro. Você pega, amassa aquilo, por educação, e joga dentro. No caso aqui é o contrário, o aluno pede. Ele pede para você um favor que quando você faz, ele amassa e joga fora. Então, você precisa mostrar para ele a importância e o valor do seu serviço. Sim, eu posso montar um treino para você, sim. A gente vai agendar uma consulta, eu vou mandar uma anamnese, eu vou te passar os valores. Se ele não quiser, paciência. Deixa ele bater no próximo. Deixa ele bater no próximo. A gente tem que se espelhar no melhor, a gente tem que construir o nosso nome, a gente tem que aprender a saber falar não e não trair o nosso processo, não trair o nosso sistema. Então, como eu falei, é um momento de conhecer e analisar, baseado até nesses primeiros dados aqui que a gente coletou através da anamnese. Vocês estão percebendo como é que a gente já está construindo um processo? Então, primeiro contato com o aluno, ele chegou, oi, tudo bem? Vou te enviar um formulário, você tem interesse em começar a treinar comigo? Legal, vou te enviar um formulário, você vai me devolver, a gente vai agendar uma consulta. Nessa consulta, eu vou fazer uma entrevista com você, onde eu vou tentar coletar, a gente vai tentar entender um pouco melhor o processo. Nesse momento da consulta, se você tem uma balança, se você tem um plicômetro, isso pode ser portátil, gente. Eu vou explicar isso na parte de avaliações, mas não tem necessidade de você ter uma sala, um estúdio, uma estrutura. Não, você pode marcar numa praça de shopping, num café, qualquer lugar, na academia mesmo, num lugar reservado, para conversar, para ter esse momento com o aluno e entender. Não compliquem.
A gente fica querendo ter tudo pronto, tudo certo, tudo assim, tudo assado. Não preocupa com isso. Essa consulta ela pode ser online. Você pode fazer uma ligação de vídeo com o seu aluno e fazer essa consulta online. Então, é um momento muito importante dentro desse processo, essa anamnese e essa entrevista. Nessa entrevista, eu coloquei aqui um ciclo que eu vou explicar direito numa próxima aula, mas essa entrevista ela serve para a gente perceber, explicar, a partir disso prescrever e agir. Isso daqui é parecido com o princípio do sucesso, né? Que a gente usa muito, porém dentro da entrevista. Então eu vou tentar perceber o meu aluno, né? Algumas coisas dele, eu vou tentar extrair informações dele, eu vou tentar explicar um pouco, né, essas informações. Daí, a partir daí eu vou ter dados para prescrever e agir. Então, esse ciclo eu vou explicar na próxima aula. Vocês vão entender direitinho o que significa perceber, o que significa explicar, o que significa perceber e agir.